Olá, galerinha do bem, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo para Câncer, Sol, Lua Ascendente, Vênus, Júpiter. É uma tiragem aí para a vida amorosa de vocês, do seu momento atual, tá? Esse vídeo vai estar valendo aí para a linha Tempo e Espaço que você estiver vendo. Se você estiver vendo, sei lá, um ano depois, vai estar valendo igual. Olha, voltando, né? Vai estar valendo igual, tá? Esse vídeo vai chegar quando ele tiver que chegar. Vamos lá? Como é que tá o momento atual de Câncer, hein, seres? Eita. Mais uma. Ixi. Mais uma. Tá caindo, gente. Tá, ó. Deixa eu ver aqui minha colinha. Vocês estão passando por um momento de reforma na relação, de mudança de percepção, ou muita angústia, desespero. Em que sentido que tá esse 9 de espada? Vamos lá. Não, eu sei, né? dois de copas. Não, sim, mas... Fala mais. Vamos ver aqui. O que tá acontecendo aí? Ui. Aqui me parece mais uma reforma, né? É como se vocês estivessem num momento aí que vocês estão revendo o que tá legal, o que não tá, sabe? Tipo assim, ó, até aqui a gente construiu isso, então tudo que tiver que mudar, né? Tudo que tiver que ir embora, vocês vão fazer essa mudança, né? Aqui me remete a uma reforma mesmo, tipo assim, vocês revendo a relação até onde chegou, né? Tudo que vocês construíram até o momento atual, né? E mudando, né? A roda da fortuna vem com essa ideia de mudando aí tudo que não serve para que vocês possam continuar, mas de uma forma mais equilibrada. O que mais? Clarifica. Clarifica o mundo. Ah, entendi. Aqui, alguns aqui estão até abrindo a relação, né? Aqui é gente abrindo a relação, ó. O mundo e os enamorados. Vocês estão... Alguns aqui estão abrindo a relação, né? Então essa reforma seria nesse quesito de ideais, né? O que é naipe de espadas, né? Então a gente está falando de ideias, de conceitos, dessa questão de conversa, de pensamento. Então aqui a gente está de fato revendo conceitos, né? Alguns aqui estão abrindo, né? Ou estão querendo abrir. Ó, o louco, vocês estão querendo uma relação mais livre, né? Vocês não querem mais uma relação que prende, né? Mas ao mesmo tempo vocês querem o 9 de ouros, né? Ó. Tipo assim, vocês estão numa relação onde vocês vão abrir essa relação, mas para que fortaleça e não para... Não, ó, é algo que vai aqui do 8 pro 9 de ouros. Então a gente está falando de uma relação que ela vai... pro bem, né? É para melhorar, é upgrade. Então a gente está falando aqui de uma relação em que de repente já não estava tão legal,
só vocês dois, né? Pode ser só na questão íntima, pode ser, né, em outras questões também. Aqui a gente pode estar falando de brincadeiras de casal, ou a gente pode estar falando de fato, abrir a relação em si, né? Para uma terceira pessoa, de repente, né? Um trisal, enfim, sei lá. Mas de algo diferente, né? Aqui a gente está falando de terceiros, aqui de fato. Vindo aqui com essa... Vocês buscando essa novidade, esse algo novo, essa liberdade. Mas é uma liberdade que ela traz mais segurança, né? Porque a gente sai do 8, que é como se fosse a mesmice, pro 9, que é meio que uma comemoração, é meio que ali é mais sólido, né? É melhor, digamos. Então vocês estão buscando isso. Ah, legal, tá bom aqui pra vocês, né? E o que que essa mudança, né, traz, né? O que que essa abertura aí na relação de Câncer traz? Quais são os resultados, né? Se vocês, para quem já abriu, né? Ou para quem tá abrindo, ou para quem vai abrir, né? Como é que frutos isso vai gerar, né? Como é que vai ser? Eita. Ai, virou várias, gente. Vou considerar aqui. Vai. Que frutos isso traz? Vamos lá, seres, ajuda a gente aí. Quais são as consequências, né, dessa abertura? Ixi, quer sair não. Ó. Clarifica. A morte. Mais um. É uma decisão que vocês tomam, que vocês vão tomar. Porque aqui a gente está falando do momento atual de vocês. Então, se não é algo que está próximo, é algo que já está acontecendo ou que vai acontecer daqui a pouco. É o que vai acontecer a seguir, tá? Então, assim, é algo que vai mudar a relação de vocês, né? Ó, veio com a carta da morte. Mas aqui a gente está falando de uma relação leve, né? De uma relação saudável, aparentemente, né? Até agora. Que vai trazer um novo início para a relação de vocês a partir de uma decisão que vocês tomam. Tá, e como que é essa mudança, né? Esse início novo? O que mais? Gente, o tarô é assim, a gente pergunta, mas ele continua contando a historinha que ele quer. Eu perguntei como ia ser o início, ele ainda estava contando aqui a história da decisão. É assim mesmo. E aí? Ui. Ó. Clarifica essa sacerdotisa. Ah, tá. Tá. Ó, aqui, gente. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mais uma. Clarifica essa sacerdotisa. Mais uma. Eu acho que é isso mesmo, né? Deixa eu ver se entendi. Aqui tá falando que para alguns vai ser legal, vai ser um início novo, sabe? Vocês vão ter aquele entusiasmo de novidade na relação e tal. Mas aqui tá falando, eu tô sentindo aqui que para talvez um grupo de pessoas, não sei se todo mundo, é como se vocês tivessem, aqui eu posso estar falando de repente com gente casada, ou talvez com gente que tem uma relação que mostra, sabe? Uma relação que aparece. Tipo assim, tô noiva, e aí eu já conheço a família dele, ele, sabe? Todo mundo já conhece os amigos, todo mundo já sabe quem eu sou e tal.
Então aqui eu vejo que é como se vocês estivessem, de certa forma, criteriosos, né? Aqui, julgando, analisando, né? Essa relação num sentido, assim, do que as pessoas vão falar, fofoca, sabe? Aqui eu vejo preocupação com relação à dinâmica, porque tá vendo, ó, veio aqui o 3 de ouros, então aqui pode estar falando até de uma terceira pessoa, né, de repente, e preocupação, então é como se vocês estivessem, de certa forma, um pouquinho preocupados com, aqui eu vejo o que as pessoas vão falar, por quê? Primeiro veio a sacerdotisa, né, com a carta do 6 de ouros, que, ela sempre marcando presença aqui, né, a carta dos acordos. Então aqui é como se vocês tivessem uma relação muito de aparência. Tá vendo aqui que ela é puritana, ó? Ela tá toda encapuzada. Então aqui é como se vocês tivessem meio que uma imagem a zelar. Então é como se, tipo assim, tá bom, vamos abrir a relação. Mas vamos fazer de uma forma em que a gente também não avacalhar, como que é a palavra? Não... É como se, tipo assim... Vamos abrir a relação, mas a gente também não pode se expor muito ao ridículo, né? Digamos assim. A gente não pode também, tipo assim, vamos supor, vocês vão abrir a relação para um terceiro, fazer um trisal. Aí, se vocês são de um círculo social muito, muito conservador, então aqui vem uma certa preocupação no que as pessoas vão pensar, no que as pessoas vão falar, sabe? Mas, então aqui vem até um acordo, tipo assim, a gente vai, por exemplo, se tem uma terceira pessoa, em público não pode, sabe? Assim, um certo... Vocês vão meio que acordar ali o que vai ser permitido, o que não vai. Ou tipo assim, a gente está numa relação, mas a gente pode ficar com outras pessoas fora, né? Não é uma terceira pessoa que vem, mas a gente se relacionando com outras pessoas fora. Então, fazer isso de uma forma discreta, para que outras pessoas, né, conhecidas não vejam e não dê fofoca. Aqui vem um entusiasmo de vocês, né, nesse novo início, mas uma certa preocupação com o que as pessoas vão falar. Aqui eu vejo esse zelo por essa imagem, né, esse status que vocês têm, né, por isso que eu acho que talvez aqui até gente casada ou noiva, ou numa relação assim, bem de aparência mesmo, que as pessoas já sabem, né, já conhece amigo, conhece sogra e tal. Então é como se aqui fosse uma coisa íntima de vocês, que vocês não vão explanar para todo mundo, né, que vocês estão fazendo essas mudanças, é como se fosse algo só entre vocês. Tá. E o que vai... Como é que vai ser essa mudança no quesito positivo para câncer, né? Vai movimentar a relação, não vai, sabe? Como é que vai ser? Qual o resultado que isso vai dar na vida na vida a dois, né? Como que isso vai reverberar nessa vida a dois? Fica. Tá. Mais um. Tá, o que mais? Gente, é incrível. O tarô ele vai contando uma historinha e a gente vai meio que interpretando, né, essa historinha. Aí, às vezes, a gente pergunta alguma coisa, ele ainda tá lá atrás contando a historinha e finalizando. É assim mesmo. O que mais? Não, clarifica. Aqui a gente pode estar falando de um casal em que ele é mais quietinho, né? E o outro é mais fogoso, sabe? Mais festeiro. Aqui a gente pode estar falando de casal em que um é mais calminho e o outro é o contrário, né? Os opostos. Então aqui a gente... Tá, o que mais? Clarifica essa carta aqui. Isso pode causar uma certa preocupação, né? Aqui eu tô vendo... Aqui eu vejo uma certa preocupação de uma das partes, a parte mais quietinha, né? No quesito, relação... Eu acho que aqui eu tô falando com gente que mora junto, pelo que saiu aqui. Então,
que eu tô vendo uma certa preocupação. Tipo assim, começou aqui com... Primeiro veio aqui que provavelmente vocês vão sair de um lugar em que... eu não sei aqui se vocês têm relação íntima constantemente ou não, mas aqui vocês ou a pessoa, né? Porque depende da dinâmica que vai funcionar. Mas aqui a gente está falando de vocês saindo de uma escassez, onde vocês só ficam com uma pessoa, para ficar com mais de uma, sabe? Mudando total. E é isso causando uma certa preocupação na pessoa que é mais quieta. Porque tem uma pessoa que é mais calminha, mais, sabe? Mais ali do lar, não sai muito. De repente uma pessoa que nem tem muito entusiasmo, né? Talvez uma pessoa que deita, vira e dorme, sabe? E não namora muito. Então aqui a gente pode estar falando de uma pessoa mais né? Com essa energia mais calma, mais quieta. Vindo com uma certa preocupação. No sentido assim, de como que isso vai reverberar, né? Porque aqui eu vejo uma outra pessoa, né? Uma pessoa mais calma, uma pessoa mais entusiasmada, mais energética, mais, sabe, animada, que festeja e sai, não sei o quê. Então, uma certa preocupação, tipo, putz, o que isso vai acarretar, né? Uma pessoa aí preocupada com o que isso pode trazer. O que mais? Mas aqui tá dizendo que vai ser tudo de bom. 6 de paus com o sol é sucesso, gente. É como se a relação de vocês estivesse precisando desse início. Aqui eu sinto que tá muito parado. Talvez uma pessoa trabalhe demais e aí é mais cansada, e aí a outra pessoa é muito mais energética e precisa de mais, sabe, ter mais vitalidade, precisa sair, precisa viver, e tem outra que não vive tanto, né? Então aqui eu vejo que esse novo início na relação vai ser muito bom. Embora tenha essas preocupações no que as pessoas vão falar, se descobrirem, né? Tem essa questão, porque é algo novo, é normal a gente ter medo de coisas novas, mas aqui eu vejo que tem tudo para dar bom, né? Aqui o 6 de paus fala de vitória, né? Então uma sensação assim de... É como se pelo menos uma das partes fosse uma vitória, Sabe quando algo é tão bom que não pode melhorar? É essa definição. É como se fosse essa definição. Aqui eu sinto que para muita gente, ou para uma parte aqui que eu estou me conectando, é como se vocês fossem abrir a relação para ficar num relacionamento aberto, né? Digamos assim. Então vocês tendo a relação ali, acho que é liberal que chama, né? Que vocês têm a relação de vocês, o romance, e fora vocês... né, ali só na questão carnal vocês ficam com outras pessoas. Aqui eu vejo algo mais ou menos assim. Eu não vejo que isso vai prejudicar a relação, não. Mas a gente vai ver isso agora. Tarô, seres. E o que pode ter de negativo, digamos assim? O que tem de negativo nesse novo início, né? Nessa abertura da relação? O que isso pode trazer de negativo? Ui! Peraí. 9. Virou várias, aí eu vou desconsiderando. Mas essa aqui foi a primeira que virou. O que mais? Não, clarifica essa aqui, senão... Tá. O que mais? Mais uma. Aqui me parece... Só mais uma. Tá.
Gente, aqui a gente está falando de uma pessoa, é como se a gente tem uma pessoa, é como se essa abertura na relação fosse mais para uma pessoa do que para outra. Então, o que me vem de negativo, que pode ter briga, né, uma certa discussão, uns desentendimentos. Eu não vejo briga assim, eu vejo, tipo assim, a relação pode acabar tendo alguns momentos ali de desestabilidade, acho que é assim que fala, né? É como se uma pessoa quer muito e a outra não quer tanto. Porque é mais para uma do que para outra, né? Como eu falei, uma pessoa é mais quieta, então para ela não tem diferença. Para outra já é completamente diferente, ela precisa daquilo, né? Então os seres aqui estão falando até de um acordo que vocês vão fazer com a pessoa, né? Ai, gente, de um acordo, porque a gente tem uma pessoa aqui que ela é né, muito energética e tal, ela vai iniciar esse novo momento de uma forma muito alegre, muito, sabe? Diferente da outra, que vai iniciar de uma forma muito cautelosa, analisando bem, vendo, tipo assim, será que isso é bom mesmo? Será que isso vai funcionar, essa dinâmica nova? Então aqui vem falando até de um acordo aí que vocês fazem com a pessoa. Então é interessante vocês conversarem, tipo assim, eu vou ficar com mais pessoas, então como é que vai funcionar? Eu posso ficar indiscriminadamente, ou, sabe, pode trazer para casa, não pode? Então vocês acordando aí o que vai e o que não vai funcionar, para que depois não tenha desentendimentos, né? Ou desgaste, que pode estar falando também de desgaste, preocupação. Então, de repente, pode ser que não tenha nem discussão. Só que se vocês fizerem isso de uma forma muito sem se organizar, sem conversar direitinho, eu acho aqui interessante até que vocês façam um contrato, né? Um contrato, assim, simbólico, né? Só pra depois não ter, tipo assim, um jogar na cara do outro, tipo, a gente combinou isso. Então, aqui eu vejo até uma certa... Seria até interessante fazer um contrato por escrito, tipo assim, vai ser assim, 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 porque aí depois, se der algum desentendimento, vocês vão estar resguardados, né? No sentido só mesmo assim, só na questão emocional, né? Digamos assim, não é o que vai ser jurídico, né? Tipo assim, é algo só para vocês, como que eu posso falar? Para segurar a palavra de vocês, sabe assim? Para depois não chegar a outra pessoa ali na hora do calor do momento e inventar alguma coisa ou falar alguma coisa que ela acha que ela lembra. Então aqui eu vejo mais para ser interessante fazer isso para vocês mesmo terem uma certa... Eu esqueci a palavra, credibilidade, eu acho que é essa a palavra. Então é interessante conversar, né? Verifique se... aqui tá falando... Não, deixa eu ver se é isso mesmo, mais uma. Aqui tá falando que fazendo dessa forma que eu tô falando pra vocês, esse acordo, conversando direitinho, aqui fala de um olhar criterioso. Então, vocês analisando... Aqui tá espelhado, né? Então, aqui vocês analisando os pontos que vocês aceitam e não aceitam. Tipo assim, eu não aceito que a pessoa se relacione sem proteção com terceiros. Um exemplo. Então, tem que usar proteção. Sabe? O que vocês aceitam e não aceitam. Aqui pede esse olhar criterioso, de realmente só aceitar o que vocês querem, para não ter desgaste, né? E fazendo dessa forma, né, aberta e tal, vem trazendo até uma vitória como que fala, gente? Uma certa estabilidade, sabe? Tipo assim, é como se a dinâmica ela fosse funcionar a partir disso, entendeu? Vindo aí com uma... Vai ser sólido, né, essa relação. Se vocês fizerem dessa forma, vai ser sólido. Porque eu imagino aqui que uma das preocupações seja se vai funcionar, se isso não vai acabar com a relação. Então, aqui vem que não, que se vocês fizerem direitinho, né, tipo, acordar direitinho o que é, o que não é, o que vai ser e tal,
é como se isso fosse solidificar a relação mais ainda. Ou pelo menos manter o que vocês já solidificaram, né? E a relação ela vai ficar sólida, não vai ficar instável, né? Desestabilizado, vai ficar sólido, né? Vem até aqui no final com a carta do As de Espada, né? A carta da vitória. Então aqui vem que o que tem de negativo é isso, uma certa preocupação e tudo mais, mas que tendo aí um olhar mais como se fosse uma empresa, sabe? Vocês têm que pensar como se fosse uma empresa mesmo. Vocês têm que pensar de uma forma mais racional da coisa. Aí tende a funcionar. Faz de uma forma direitinha, anota, faz um contrato. Gente, aqui eu vejo contrato. Para depois uma pessoa não falar uma coisa que não existe, né? Ou que a pessoa imaginou que fosse, ou que a pessoa esqueceu ali na hora. Aqui eu não vejo conversa, vocês só conversando assim, despretensiosamente. Aqui eu vejo uma coisa certa, sabe? Conselho final dos seres para Câncer. Então é isso, gente. Tem tudo para dar certo. Em todos os sentidos aí. Vai ser bem legal. Só tem que fazer com responsabilidade, né? Essa palavra, seriedade, né? Se vocês fazem de uma forma muito despretensiosa, assim, sem responsabilidade, eu vejo que não dá certo, né? Tem que ter ali tem que ser feito de uma coisa... Desculpa, tem que ser feito de uma forma séria, né? Ah, entendi. Aqui os seres estão falando aqui... Nossa, não tem nem o que falar. Eu acho que vocês têm uma imagem... como eu falei antes, né? Aqui eu tô falando com pessoas que têm uma relação em que é muito de imagem, de aparência. De repente vocês trabalham... Ou aqui a gente pode estar falando de gente religiosa, que é da igreja, ou que é de terreiro. Enfim, algum lugar, algum espaço, algum círculo que vocês têm que ter aparência. Então aqui vem falando para vocês se despirem até de preconceito, de dogma religioso, sabe? De coisas que não vai levar vocês a nada, né? E isso vai ser ótimo para a relação. Então aqui tá falando basicamente, quer abrir? Abre, vai dar certo. Faz direitinho, combina direito, sabe? E aqui tá pedindo para vocês se despirem de preconceito, de dogma, né, de aparência. Aqui eu vejo muita coisa puritana, sabe? Querendo ser a boa moça. E na verdade ninguém é, né? Até os que a gente acha que são mais certinhos são os que mais aprontam por debaixo dos panos, né? Então aqui vocês estão vivendo a vida de vocês e é isso que os seres estão falando, né? Vamos lá, deixa eu só tirar mais pra ver se tem mais coisa aqui. O que mais? Essa sacerdotisa aqui, ela tá falando de preconceito, né? O que é isso daqui? Preconceito, dogma, preocupação. Aqui eu vejo gente que talvez é muito religiosa, ou que cresceu em meio religioso. Então é isso que a gente tá falando mesmo. O que mais? Aqui eles estão pedindo entusiasmo nesse novo começo, para essa morte, né? Entendi. Aqui fala meio que de um... Deixa eu ver aqui na minha colinha, só para me confirmar. É uma organização, superação de obstáculos. Tipo assim, aqui fala... que pode ser um pouquinho chato, né? Um pouquinho tipo, de repente, como eu falei, uma pessoa quer mais do que a outra. Então, que tá falando que pode ter uns obstáculozinhos momentâneos, né? Aqui vem falando muito de dogma, de novo, ó, dogma, preconceito. Então, é como se fosse tipo assim, vocês precisam ser fortes. Se é isso que vocês querem,
Vocês precisam ser fortes, se despirem. Ó, morte de dogma religioso. Se despir do que não serve. Aqui eu tô falando com gente que não se encaixa, né? Em muita aparência, muito, sabe? Em ficar performando uma relação de comercial de margarina. Mas que tenta se encaixar e que não é pra vocês, né? Porque eles estão falando que vocês têm que tomar essa decisão e ter essa força, esse entusiasmo de é isso que eu quero sabe? Porque mesmo que alguém descubra, alguém conhecido, parente, mãe, sabe? Alguém assim que possa dar fofoca, alguma coisa assim, é o caminho que vocês escolheram. Então aqui eles pedem para que vocês honrem, né, esse caminho que vocês escolheram e tenham essa determinação, sabe? De superar o que for necessário para vocês terem uma relação feliz, né? Que eu vejo preocupação mesmo. Várias vezes aqui vem com questão religiosa, questão do que a sociedade considera bonitinho e do que consideram feio. Então, que eles estão vindo falar isso. Conselho final, pra gente encerrar. De novo. Estou na minha colinha. Estão pedindo aqui os seres para vocês persistirem nesse novo início. Porque é um começo, é um recomeço, né? É um começo. É recomeço, né? Vocês saindo aí de um estágio na relação para ir para outro. Então vai mexer em muita coisa, é um recomeço. Então aqui, persistência. Entusiasmo, alegria. Coragem. Vocês têm que acreditar em vocês. Se vocês acreditam na relação de vocês, né? Então, só vocês têm que acreditar. Ninguém precisa aceitar, né? E ainda veio com quatro de espadas, ó. Vocês acreditando, vocês tendo tanto no quesito ali de entusiasmo, qual que é a palavra? No quesito bravura, alegria, sabe? Instinto, sabe? Tanto no quesito instintivo, vocês acreditando nisso, quanto no mental, vocês tendo um certo centramento. Então meditem, analisem direitinho. Aqui eles falam para vocês terem um equilíbrio, sabe? Uma maturidade. Aqui eu vejo maturidade. Tem tudo para dar certo. Se vocês tiverem maturidade, não se preocuparem muito com opinião alheia, nada disso, tem tudo para dar bom, gente. Então é isso, eu espero ter ajudado. Espero ter passado aí as informações que eles queriam para vocês. Até o próximo vídeo.